Fala galera do canal, beleza? Meu nome é Miguel e nesse vídeo eu vim aqui responder uma pergunta muito frequente que eu tô recebendo aí no Instagram, né? Que foi uma pergunta aí que o Jonathan me mandou no Instagram. Ele me mandou umas mensagens lá no Instagram, falou que tava começando a investir e tal. E aí ele me fez uma pergunta, que é quando que ele deveria comprar ou quando que ele deveria vender. No caso aqui ele estava falando fundos imobiliários, mas também eu vou dar uma adaptada aí para quando você deve vender ou comprar uma ação, né? E se esse conteúdo for útil para você, deixe seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele começa a entregar para mais pessoas. Então, se esse conteúdo for útil para você, permita-se que esse conteúdo seja útil para outra pessoa. Então, o momento mais correto, né, de comprar uma ação é durante uma forte correção da ação. Assim você garante ali um bom ponto de entrada, né, porque você vai pegar a ação num preço mais baixo. E assim você, quando ela retornar, né, quando ela voltar a subir, você consegue performar melhor, ter mais ganhos aí com a ação. Agora, quando você deve vender, não existe bem uma resposta correta, né, de quando você deve vender uma ação, mas existe aí algumas coisas que você tem que ficar atento aí para quando você for vender uma ação, né? Bom, primeiro você só vai vender uma ação ou quando a empresa começar a perder ali os seus fundamentos que você, num primeiro momento, fez para comprar essa ação, né? Então vamos dizer assim, você estudou a empresa, fez tudo certinho, estudou lá a empresa, estudou o número da empresa e tal, e aí você comprou ela por um X motivo, né? Eu comprei essa ação por esse motivo, né? E aí de repente não, mas conforme for passando o tempo, né? Conforme a empresa vai passando os anos aí, ela continua 3 anos aí com os seus fundamentos aí que você inicialmente comprou a ação. E aí, depois de uns 3 anos aí, a ação começou a ficar meio esquisita. Vamos dizer assim, houve várias trocas de CEOs da empresa, ou a empresa começa, vamos dizer que você investiu numa empresa aí de muita inovação, que era uma empresa que ficava sempre incomodada com seus concorrentes e tal. E aí depois de 3 anos ela fica acomodada, ela começa a não buscar tanta inovação, ela começa a ficar diferente do primeiro momento que você comprou. E aí você vai refazer uma análise na empresa e se não bater mais no seu filtro, né, nos seus critérios aí que você comprou a ação ou não, você vai estar fazendo uma venda aí dessa ação. Então essa é uma das vezes que você tem que vender uma ação. A empresa não é a empresa que você comprou no primeiro momento. Ela é uma outra empresa já se transformando numa outra coisa e você não quer mais fazer parte, você não quer ter mais os papéis dessa empresa na sua carteira de investimentos. Um segundo momento que você tem que fazer aí a análise aí, né, é quando, por exemplo, você tem vários ativos e uma dessas ações ela disparou, subiu muito e ela tá muito, a porcentagem que ela tá da sua carteira é muito grande. Então, por exemplo, em um único ativo você tem, por exemplo, 80% do seu patrimônio num único ativo. Então aí você pode fazer um rebalanceamento de carteira. Então você vende uma parte dessas ações e realoca nos outros ativos, ou então você vende uma parte dessas ações e coloca numa outra empresa que você vê aí uma oportunidade de negócio. Então essa é a segunda maneira, né? É quando subiu tanto a ação que você tem que rebalancear a sua carteira. Então, por exemplo, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, um dos maiores investidores do mundo, né? Ele faz um rebalanceamento anual ou a cada 6 meses na carteira dele, entendeu? Então ele vende algumas empresas, ele defende a teoria do investidor por longo prazo, mas a cada 6 meses, a cada 1 ano aí ele está fazendo ele está rebalanceando a carteira dele. Então ele não compra uma ação e simplesmente esquece, né? Ele compra uma ação e
ele fica de olho nas ações dele e a cada 1 ano, 6 meses, ele faz um rebalanceamento. Ele vende um pouquinho aqui, realoca em outras ações, ou então ele faz um aporte em outras ações e realoca a porcentagem do patrimônio dele. Então ele vai fazendo isso. Existem algumas empresas que ele não mexe, né? Mas existem outras empresas que ele acaba fazendo esse rebalanceamento. Então é mais ou menos isso que você tem que fazer também. Se você quer investir por longo prazo, é bom que você tenha poucas e boas empresas e façam aí sempre esse rebalanceamento de ação aí a cada 6 meses, a cada 1 ano, para você, e também sempre fique de olho aí em novas ações, né, em novas oportunidades de negócio. E aí abre uma questão, vender ação com prejuízo ou não, né? Tudo depende da sua análise ali. Às vezes você pode pegar e vender ação ali com prejuízo, mas você está identificando uma outra empresa que vai subir. E aí você coloca esse dinheiro aí em outra ação e recupera o prejuízo da outra ação, entendeu? Mas tudo depende aí da análise aí, tudo. Você tem que analisar e estudar bastante as ações, o mercado, como que tá no momento, para você entender aí se é um bom momento fazer aí, vender com prejuízo ou não, né? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem lá no Instagram ou então aqui mesmo no YouTube. Eu vou começar a responder algumas perguntas frequentes. E eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Falou!